Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Na aula passada nós falamos de domínio moral. Então falamos de ética, falamos de justiça, falamos de moral, seus conceitos, seus construtos. E agora nós vamos falar de domínio social e cultural. Nós vamos primeiro começar com Ernest Boyce. Ele vai dar um conceito do que é cultura e acima disso daí a gente vai construir os nossos comentários, tá? Então cultura é um campo de ação cujos conteúdos variam de objetos feitos e usados pelos seres humanos, que esses objetos eles são construídos culturalmente e eles são usados para determinados fins também culturais. E as instituições, ideias e mito. As instituições elas são criadas para se formar uma sociedade que culturalmente ela é construída. Suas ideias são construídas assim, os seus mitos assim. Por exemplo, na Grécia Antiga, eles tinham os mitos deles, os mitos dos deuses, como é que eles se relacionavam. O deus do trovão, que estava castigando por causa de não sei o quê. O deus da chuva, que fazia chover e tal, da fertilidade, ou do amor, e assim, que regiam culturalmente a sua vida em sociedade e as suas tomadas de decisões, que nós vamos ver daqui a pouco. Oferece possibilidades, mas na mesma medida estipula condições para a sua ação. Então, vai dar possibilidades de você agir, de como você agir, mas também ela vai te limitar nessas suas ações. Então, ela induz e controla essa ação, mas ela é também continuamente transformada. Então, essa sociedade, ela vai fazer com que você haja de determinada maneira, certo? E ela limita as suas ações também. Por exemplo, culturalmente na China é normal comer cachorro. Já aqui no Brasil não é normal, é um bicho de estimação. Então, para eles, aquilo que é normal, para a gente não é. Então, para eles, é de dar a possibilidade de se fazer e não limita essa ação. Para nós, há a possibilidade de se fazer, mas vai limitar. É correto? É moral? É ético se fazer? Então, na nossa cultura, não. Então, nós não vamos fazer. Se alguma pessoa faz, ela é recriminada, ela tem o julgamento, ela é julgada pela sociedade. Por quê? Porque não é normal a gente fazer isso daqui, certo? Então, dentro de uma cultura mais complexa, a gente vai ter várias outras subculturas. A gente pode estar falando aqui em Belém, por exemplo, as subculturas dos bairros. Os bairros que eles são de periferia, eles vão ter uma diferença cultural dos bairros que tem de uma sociedade um pouco mais alta. Até em relação ao Covid mesmo, aqui em Nazaré, no bairro de Nazaré, você quase não vê o pessoal saindo. Já na Pedreira, a gente está vendo um pouco mais de gente. Há um mês e meio atrás eu fui lá e muita gente na rua. Não era nem obrigatório ter máscara. E gente de idade avançada, que é de grupo de risco, estava andando na rua normalmente. Não vamos entrar no mérito da justificativa do porquê que ele estava na rua. Ah, é necessidade, não sei o que. Não, não vamos entrar. Mas que há uma relação diferente. As crianças brincam mais na rua, na periferia, do que num bairro de classe média mais alta, e assim por diante. Tá? A gente vai falar de cultura e a sociedade tem uma relação recíproca em relação ao que nós estudamos, em relação aos outros domínios. A gente não pode fazer uma relação dos domínios sem que eles estejam interligados a esse domínio sociocultural. Todas as relações, tanto cognitivas quanto motoras, elas têm uma relação intimamente ligada com o domínio moral. Eu acabei de falar no domínio moral não, no domínio cultural. Acabei de falar um pouco mais cedo, na periferia o desenvolvimento motor é diferente, as crianças brincam, ela tem uma cultura corporal diferente do pessoal que tem uma classe média mais alta, que fica mais preso em casa, com medo de violência, ou os pais estão sempre fora, não dão possibilidade dela sair e tal, parará. Então, no próprio desenvolvimento motor, a gente vê a ligação com o cultural nesse aspecto. E aí a gente vai falar de interação
entre esses domínios, a complexidade que se dá. E a gente vai estar muito mais relacionado à razão e à emoção, a esses dois aspectos. Agora, já falando, a gente vai falar um pouquinho de Piaget lá na frente, mas Piaget fala que, apesar de a razão, que é o cognitivo, está relacionada ao domínio cognitivo, ela não pode ser desenvolvida, ela não pode ser estudada se ela não estiver intimamente ligada com a emoção, com o domínio emocional, que nós já vimos anteriormente, ao que é interno, ao que é inconsciente. Tudo isso está relacionado porque faz parte das faculdades mentais. Então, esse desenvolvimento no ciclo da vida, nós vamos ver daqui a pouco, e futuramente dividir isso e estar estudando, que não há uma dissociação entre os dois domínios, entre esse desenvolvimento que está justamente relacionado ao sistema nervoso central. Então, o que estuda os dois? Normalmente a gente vai estudar muito mais na parte da psicologia. E a gente vai estar trazendo essa psicologia, para junto da educação física. Então, nós temos várias disciplinas, inclusive no semestre de vocês, uma delas é o crescimento e desenvolvimento humano, outra é a aprendizagem e desenvolvimento motor, está intimamente relacionado com a parte psicológica, com o aprendizado psicológico, além de aprendizado também está relacionado à parte psicológica, e a gente vai trazendo junto para a nossa área, que normalmente é uma área muito mais motora, então a gente faz esse link. E através de estudos na parte da educação física, a gente pode estar puxando para a parte motora, a gente pode estar puxando para a parte psicológica mesmo, e a gente pode estar puxando para a parte também educacional. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de Piaget, que ele vai dizer que é um sujeito epistemológico, que ele é um ser próprio, ele é um ser a si mesmo, ele vai se autoconhecer, que é geral isso, mas a gente não pode levar isso em consideração ao ciclo da faixa etária, porque senão a gente vai separar a parte individual. Então, normalmente no ciclo da faixa etária a gente vai estudar o que normalmente acontece, não o que vai acontecer absolutamente. A gente tem que ter isso em mente, tá? A afetividade é responsável nos conteúdos da conduta. Então, a parte da razão ela vai estruturar, o cognitivo vai estruturar esse pensamento, e a parte afetiva ela vai ser responsável por essa conduta desses conteúdos. Como a gente vai estar agindo, se relacionando com o mundo através da afetividade. Desenvolvimento moral da criança se dá em relação a essa dualidade entre razão e emoção. E aí, isso daí vai estar intimamente relacionado ao sistema de aprendizagem, como eu falei ainda agora, a parte pedagógica, a parte do sistema nervoso central, maturação, como a gente vai se relacionar com o mundo, o desenvolvimento da inteligência vai estar altamente acontecendo no ciclo da faixa etária, assim como os processos cognitivos, e a emoção vai estar intimamente ligada na interação com o mundo e na tomada de decisões. Tá? E nós temos a alegoria do vaso na página 50 do material de vocês. Tem um vaso que tem 3 pessoas, 2 lutando e uma em pé que parece um juiz, e ele vai fazer a relação entre o que está acontecendo, entre os domínios que está acontecendo nessa imagem. Então, o cognitivo está de presente em razão do raciocínio envolvido na tomada de decisões, na escolha de uma estratégia melhor para vencer o oponente. Nós temos o cultural, pois é uma atividade típica de homens jovens, isso aconteceu normalmente entre homens jovens na Grécia Antiga. O social, porque além do divertimento, era uma necessidade saber lutar, não só para defender seu território como conquistas de territórios, o físico, porque trabalha muita força muscular,
O motor, na necessidade de técnicas de movimento para se vencer essa atividade. A moral, pois existiam regras a serem cumpridas e, inclusive, tem um juiz lá, um árbitro, que vai estar mediando essas regras. E o emocional, que é indissociável de todos os outros, ainda que não seja prioritário nessa situação. Porém, a gente vê nas lutas de UFC que aquele lutador, aquela pessoa que entra com o seu emocional abalado, normalmente ele tende a perder a luta. Então, o emocional, nesse caso, também é importante. A gente entra no ciclo da vida e das faixas etárias. O ciclo da vida a gente viu que vai da vida intrauterina até a morte. E as faixas etárias a gente vai dividir esse ciclo em várias faixas etárias. É um dos jeitos de se estudar, tá? É um dos modos de estar se separando didaticamente para esse estudo do crescimento e desenvolvimento motor, não que seja o único, mas é um modo que ele é bem didático e se divide em pré-natal, primeira infância, segunda, terceira infância, adolescência, adulto jovem e de meia idade e terceira idade. Colocando aqui de onde vai cada faixa etária. Por exemplo, na segunda infância vai de 3 a 6 anos e nas outras faixas etárias vai se dividir também por idade. É importante de saber que existem outras maneiras de se estudar didaticamente isso. Existem autores que trabalham dessa mesma forma, mas dividindo as faixas etárias diferentemente, tá? E que cada um autor ou cada pessoa, cada professor vai trabalhar isso, vai estudar isso da maneira que te cabe melhor, que o seu objetivo seja melhor alcançado nas suas práticas. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Vou colocar umas perguntas para vocês darem uma fixada melhor. Dúvidas, só colocar lá no grupo que a gente ajuda. Um abraço.